Nelson Mandela, assim que foi libertado no ano de 1990, ele que é Nobel da Paz de 1993, Nelson Mandela veio ao Brasil no mês de agosto de 1991. Ele estava com um pouco mais de um ano de sua libertação. E no mês de agosto de 1991, eu fui privilegiado por uma circunstância. Eu era secretário de Educação da cidade de São Paulo. E como ele, vindo a São Paulo, veio visitar também a prefeitura da cidade, eu tive, claro, o privilégio de, como um dos secretários, de poder encontrar Nelson Mandela. E eu conto isso todas as vezes que posso. Ao parar naquela frente daquele homem de 1,90 m, alto, digno, cabelos brancos, bonito, ereto, quando eu apertei a mão do Nelson Mandela, as minhas pernas bambearam. Porque eu não estava apertando a mão do homem, eu estava apertando a mão da esperança. E não é sempre que a gente aperta a mão da esperança. Eu estava apertando a mão de uma pessoa que deixaria, como deixou, um legado, um ensinamento, uma capacidade de não se diminuir e também não desejar crescer abaixando outras pessoas. Nelson Mandela, 18 de julho de 1918, 104 anos. Quando o corpo dele pereceu, em 2013, se poderia dizer de modo equivocado, e isso que eu vou dizer não tem a ver com religião. Religião é uma decisão de cada pessoa, se tem ou adota. Estou falando como obra. Ele pereceu? Não. Continua em nós a ideia de uma pessoa digna, que tem um legado, que ensinou, repartiu, deu uma das maiores lições da história, quando um dia disse que ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce querendo recusar outra pessoa por causa da cor da pele. As pessoas, disse ele, nascem com a intenção do encontro, do afeto, da proximidade. Mas pouco a pouco, podem sim, ou ser ensinadas de modo ruim, ou aprenderem na convivência, por conveniência, a diminuir outras pessoas. Por isso, quando a gente imagina o que é mediocridade, a gente tem em Nelson Mandela um exemplo exatamente inverso. Nunca medíocre, jamais ele foi unanimidade. Há várias histórias na trajetória dele que são controversas. Nenhum e nenhuma de nós é imune a essa situação, mas há algo decisivo. Mandela fez o melhor na condição que ele tinha. Afinal, ele seria medíocre se tivesse cedido a uma tentação que talvez eu cedesse, talvez você cedesse, talvez quase todas e todos cedêssemos, e algumas pessoas aqui não. Porque 27 anos preso, sofrendo, humilhado, espancado, em nome de uma ideia coletiva de que as pessoas não são diferentes por causa da cor da pele. Quando ele estava 10 anos preso, chegaram para ele e disseram: Nelson, assina o documento, reconhece a diferença. Para quê? E ele não desistiu. Nelson, faz 18 anos que você está nessa cadeia. Para quê? Deixa, a vida é assim, uma hora acaba isso, o apartheid. Ele não desistiu. Nelson, faz 25 anos que você está preso numa cela de 2 metros por 2,40. Você não consegue se mexer direito, você não tem cama, faz 1/4 de século, dorme na palha, é espancado, humilhado. Para que isso? Deixa, assina lá, você é advogado, tua família tem recurso no meio da comunidade lá. Ele não desistiu, ele ficou 27 anos. E quando saiu com a espinha ereta, a cabeça erguida, como diz o poema. E é claro que agora na cidade de Campinas,
no dia 18 de julho de 2022, a gente fala do Mandela vivo. Esse Mandela vivo, ele está vivo sim, porque em nós vive a possibilidade da nossa admiração. Admirar pessoas que são capazes de, tendo um ideário, um propósito, algo a nos ensinar, passou adiante. Você sabe, a palavra ensinar, no latim insignar, significa deixar uma marca em alguém, deixar um sinal em alguém. Nos marcar. Nelson Mandela marcou a nossa vida, a nossa história. Entre as grandes personalidades do mundo contemporâneo, Mandela, sem dúvida, é decisivo. Interessante, porque quando a gente imagina o que é legado, esse legado não precisa ser, claro, e nem será, como Mandela, uma pessoa exuberante, mas pode ser o teu legado, o meu legado, naquilo que a gente sabe, conhece, e a gente passa adiante. Aquilo que a gente faz com que não se perca na nossa trajetória.